Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso multicanal Dr. Rogério Corso Almeida. E hoje a gente está na nossa coletânea, sempre dedicada aí aos temas de área médica. A gente está iniciando o nosso conteúdo Bebê a Bordo. Um tema muito bom, um tema de muita importância, de muita informação para você aí, mamãe de primeira viagem, mamãe gestante, papai, família. A gente vai falar hoje sobre um assunto bem interessante. Vamos falar sobre a icterícia do recém-nascido. O que é isso? Qual é o diagnóstico? Como se faz o tratamento? Tudo isso você vai saber aqui no nosso Bebê a Bordo. E no final do nosso Bebê a Bordo, que vai ser um vídeo bem curtinho, a gente vai estar dando para vocês aí uma receitinha de como fazer uma sobremesa muito saborosa e saudável para os nossos queridos e amados bebês acima de 7 meses. É os bebês que almoçam, que jantam, que curtam aí uma sobremesinha. É aqui no nosso multicanal Dr. Rogério Corso Almeida. E o Bebê a Bordo, a gente está agora na 4ª semana de outubro. É o último do ano. Mas volta o ano que vem, na nossa programaçãozinha aí, a partir de janeiro de 2024, tá bom? Mas esse é o último do ano aí, para a gente poder dar andamento às outras atrações no mês de novembro e dezembro, que já estamos quase no final do ano. Sejam bem-vindos, se inscrevam, deem o seu like, compartilhem, laqueiam, por favor, aí e compartilhem os nossos conteúdos para que as pessoas possam também receber notificações de novos vídeos e conteúdos aí para ajudar muito você no teu dia a dia. É a nossa tarefa que a gente tem comigo, Dr. Rogério Corso Almeida. Sejam bem-vindos! E vamos de abertura! Iniciando agora o nosso Bebê a Bordo, comigo, Dr. Rogério Corso Almeida. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos falando aí sobre icterícia. Gente, icterícia, amigos e amigas, é praticamente um pigmento amarelado que aparece na pele dos nossos bebês recém-nascidos. Ela aparece principalmente no corpo, desde da cabeça, face, tronco e membros também, e também nas conjuntivas dos olhos, essa parte branca do olho. Então isso é chamado de icterícia, tá certo? É um pigmento que a gente chama amarelado, chamado de bilirrubina, e que aparece aí em grande e larga incidência em recém-nascidos de termo, acima de 38 semanas. A gente tem uma incidência de 60 a 65% dos bebês que nascem com a icterícia neonatal. E acima de 80 a 85% dos recém-nascidos de termo, pré-termo. São aqueles recém-nascidos em que a gente tem aí uma idade gestacional menor do que 38 semanas. São os prematurinhos, tá certo? E a icterícia, ela é para se assustar? Não. Desde que ela seja bem diagnosticada, que a gente saiba a origem dessa icterícia. Então a gente tem vários tipos de fatores que podem aí trazer a icterícia, esse pigmento amarelado que a gente chama de bilirrubina. Então o que acontece? Durante a gestação, todo o lixeiro do nosso organismo é um órgão chamado baço. Então tudo que tem de ruim, glóbulos vermelhos, velhos, glóbulos brancos, plaquetas, tudo isso é mandado para o baço através do fígado. E algumas vezes, por algum desequilíbrio aí, durante a gestação, esses glóbulos vermelhos, eles podem ser quebrados com uma antecedência. E eles sendo quebrados com uma antecedência, eles podem acabar originando esse pigmento amarelado que a gente chama de bilirrubina. Então, a gente pode caracterizar a bilirrubina aí em alguns graus de risco. Então, quando o bebê ele apresenta o amarelão em torno de 24 horas, dentro dessas 24 horas, a gente tem que ligar uma sireninha de alerta para a gente poder investigar qual é a causa que trouxe esse amarelão nas primeiras 24 horas
de vida do bebê. Não quer dizer que todas as icterícias que aparecem nas 24 horas sejam patológicas. A gente sabe muito bem que medicina não é matemática onde 2 mais 2 são 4. Pode ser 5, porque cada organismo tem as suas funções, tem o seu tipo de metabolismo. Então tudo isso tem que ser investigado. Aqui a gente não está para falar para vocês que a estimativa é de que todo bebê que apresenta icterícia nas primeiras 24 horas, ele é uma icterícia patológica. Não quer dizer isso. A partir das 48 horas, a maior parte dos casos também a gente pode originar e dar como fisiológica, quer dizer, são icterícias normais. E também existem alguns casos patológicos, tá certo? Vai depender muito dos dias em que a criança fica amarelada. Então, por exemplo, o normal é uma criança ficar amarelada em torno de 10 a 14 dias. Pode surgir aí uns 30 dias ainda? Pode, tá certo? Ela pode aparecer até uns 30 dias, mas mais do que isso, aí precisa ser investigado, tá certo? Outra situação também, a gente tem crianças, bebês, que apresentam a icterícia e que surge de uma forma em que ela primeiro impregna o rosto, depois o tronco, o abdômen, os membros inferiores, os membros superiores e por último as plantas e as plantas dos pés e as palmas das mãos, tá certo? E logo depois, para ela poder desaparecer, ela faz um sentido totalmente contrário. Então ela começa a ser eliminada pelas plantas dos pés, as palmas das mãos, membros inferiores, membros superiores e por último, tronco, abdômen e por último a face. Por isso que às vezes a gente ainda tem bebês com 30 dias de vida, depois de ter sido feito todos os diagnósticos, todos os tratamentos, todas as suposições, todas as retiradas de diagnósticos que sejam patológicos, tá certo? Como dentro da normalidade. Então tudo isso tem que ser investigado. E como é que a gente faz o diagnóstico da icterícia? Por exames de sangue. Então a gente vai dosar a bilirrubina direta, a bilirrubina indireta, a bilirrubina total. A bilirrubina é o pigmento amarelado que eu falei para vocês, que dá coloração aí à pele e que transmite a icterícia, tá certo? E também algumas enzimas hepáticas, que a gente chama de TGO e TGP. Em alguns casos é sempre bom fazer um ultrassomzinho do abdômen desse bebê, para a gente poder verificar como é que está o pâncreas, como é que está o fígado, como é que está o baço, como é que está as alças intestinais, como é que estão os rins, tudo isso é muito importante, tá certo? Para que esse bebê aí possa ser bem diagnosticado e isento aí de qualquer tipo de doença. Algumas coisas que acontecem durante a gestação, gente, podem ser principalmente por algum distúrbio de tipagens sanguíneas. A gente tem, só para dar uma orientaçãozinha rápida para vocês, a gente tem 4 tipos de sangue do tipo ABO. Então nós temos o tipo de sangue A, o tipo de sangue B, o tipo de sangue AB, que é chamado de receptor universal, porque ele recebe tanto do A como B, como também do AB e do O, e o tipo O, que é o doador universal. Ele só recebe de O, mas ele pode doar para o A, o B e o AB e o O também, tá bom? Então ele é chamado de doador universal e o AB de receptor universal. Essa é a tipagem ABO. Nós temos também a tipagem RH. Então os RHs eles podem ser positivos ou negativos. Algumas vezes o sangue da mamãe é um tipo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. A mamãe tem um sangue tipo O, o papai tem um tipo de sangue A. A mamãe O positiva. A mamãe O positiva e o papai A negativo. Então, o que acontece? A mamãe sendo do tipo O, determinou sem querer que o bebê tivesse, durante a sua gestação, durante o seu ventre materno, um tipo de sangue diferente do dela. Então, por exemplo, pegou o sangue do papai. O papai é A negativo, ele ficou A negativo. A mamãe é O positiva, ficou O positiva. E o que aconteceu? O organismo da mamãe, ele identificou porque as circulações estão inteiramente ligadas, através da placenta, do útero, de tudo isso. E esses anticorpos que a mamãe tem, eles acabam fazendo com que
o tipo de sangue do bebê, que é diferente do da mamãe, seja interpretado como algo que está atacando o organismo da mamãe. Então ele vai lá e acaba atacando quem? Os glóbulos vermelhos do bebê. Então esses glóbulos vermelhos eles são destruídos com o tempo e não dá nem tempo de chegar até o fígado, ele já é destruído na própria circulação. E aí é onde ele origina esse pigmento amarelado que é a bilirrubina e que aparece aí às vezes nas primeiras 24 horas ou após as 48. Por isso que eu falei para vocês que nem sempre icterícia nas primeiras 24 horas é um sinal de doença, tá certo? Mas precisa ser investigado, tá bom? E em alguns casos, se essa criança, por exemplo, tiver um desenvolvimento que não seja o melhor durante essa gestação, a gente pode ter aí uma doença chamada de eritroblastose fetal, que é quando a criança acaba nascendo com algum tipo de problema, né, por causa dessa icterícia precoce, porque a gente tem icterícia precoce das 24 horas e icterícia tardia após as 48 horas. E isso tudo precisa ser tratado, tá bom? A gente tem um risco muito pequeno da impregnação dessa bilirrubina no cérebro dos bebês. A gente chama de kerníteros, que é a impregnação do pigmento da bilirrubina no cérebro do bebê, que pode causar uma série de doenças, às vezes até algum déficit de desenvolvimento neuropsicomotor. O bebê pode demorar para andar, pode demorar, mas gente, é uma incidência muito baixa, é coisa de 5%, por exemplo, dos casos que a gente pega, tá bom? Mas é importante aí. Feito esse diagnóstico, não, a gente distinguindo uma icterícia precoce, patológica, de uma icterícia tardia, que não é patológica, mas sim fisiológica, a gente pode dar andamento aí no tratamento. A gente escolhe como tratamento a fototerapia, porque vocês já devem ter visto muitas vezes alguns bebês aí no berçário que estão às vezes até com uma vendinha nos olhos. Por que que acontece isso? Para que a luz que está sendo incidida ali na isolete, que a gente chama de incubadora, ela não seja prejudicial aos olhos do bebê, tá certo? Porque pode ter algum problema sério aí, porque essa luz ela tem que ficar a 30 centímetros de distância do bebê. O bebê ele fica totalmente sem roupa, somente com uma fraldinha, com essa venda nos olhos e essa luzinha, tá bom? Normalmente, nas recém-nascidos de termo, de mais do que 38 semanas, é indicada a fototerapia quando existe uma incompatibilidade ABO-RH, tá certo? A mamãe é O positiva, o bebê é A negativo, por exemplo, é indicada a fototerapia se os valores ultrapassarem acima de 15. Alguns colegas, entre 12 e 15, já colocam em fototerapia, tá? Pelo risco de kerníteros aí, que é muito baixo, mas normalmente a gente faz acima de 15. E em recém-nascidos pré-termo, entre 8 e 12, a gente já indica a fototerapia, que são aqueles bebês prematurinhos, tá bom? Gente, o tratamento ele pode durar de 3 a 7 dias. Essa icterícia ela pode ir desaparecendo conforme o tempo. Tá? O bebê é dado alta, porque se ele não tiver nenhum tipo de alteração, o hemograma dele não tem anemia, não tem leucocitose, que é aumento de glóbulos brancos, ou às vezes alguma leucopenia, que é uma baixa de glóbulos brancos, ou baixa de plaquetas, ele tem a sua série eritropoética toda normalizada, então não tem por que ficar segurando esse bebê dentro do hospital, tá bom? Até porque o risco de infecção é muito maior. Por ele pegar alguma bactéria, ou às vezes algum vírus, às vezes até um fungo. Então a gente dá alta para esse bebê e a gente tem algumas terapias aí. Tem muita vovó e muito vovô que fazem aí a adição do chá de picão. É isso mesmo, a mãe toma um chazinho de picão, manda para o leite materno, amamenta essa criança e, alguns casos, dá o banho de chá de picão no bebê e os bebês eliminam aí esse amarelão. Claro, depois de todos os exames terem sido feitos e o bebê tendo alta, a gente pode ter esse tipo de indicação, tá bom? Muitas vovós fazem isso e ajuda bastante. É uma terapia praticamente natural, que não vai fazer mal nenhum aí para o nosso querido e amado bebê. Muitas vezes também a gente tem icterícia do leite materno. É isso mesmo. Por quê? Porque alguns hormônios da mamãe concorrem aí com os glóbulos vermelhos do
bebê. E esses glóbulos vermelhos acabam sendo destruídos com mais facilidade, tá bom? E originando aí a icterícia do recém-nascido, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. É um tema aí de área médica, tá certo? Bebê a bordo. E a gente falou sobre icterícia do recém-nascido. Videozinho curto. E agora a gente vai dar uma receitinha para vocês, para os bebês acima de 7 meses. Amigos e amigas, no Bebê a Bordo de hoje a gente vai estar dando para vocês aí uma receitinha de um petit. É isso mesmo. Para crianças acima de 7 meses de idade, é um chambinho, praticamente como se fosse um danoninho, tá? Eu fazendo merchandising aí, tá certo? Mas é isso mesmo. É um danoninho feito à base de inhame. A gente pode pegar 2 inhames, a gente tira a casca do inhame, tá certo? A gente cozinha esse inhame em água, mais ou menos uns 500 ml de água. A gente cozinha na panela de pressão. Depois que esse inhame tiver numa consistência como se fosse um purezinho, a gente vai amassar ele com um garfo. E a gente vai pegar 7 morangos, no caso eu lava bem o morango, porque o morango também é uma fruta muito boa, ela tem leucopeno como o tomate, que pode inibir os radicais livres, melhora pra caramba bastante aí a incidência de doenças neoplásicas nas pessoas. Então o morango é uma fruta muito boa para ser consumida, principalmente pelo bebê, porque também tem muita vitamina, muita proteína, além de que o inhame tem uma quantidade muito grande de ferro e de proteínas também. E de complexo B, vitaminas B1, B2, B12 também, muito importante aí para o desenvolvimento do nosso recém-nascido. Então vocês fazem o seguinte, vocês pegam e cozinhem esse inhame, aí vocês amassam com um garfo, coloquem 7 morangos, coloquem 500 ml dentro do liquidificador, claro, depois o inhame está esfriado, não vão colocar quente porque pode quebrar o copo do liquidificador. Aí vocês vão colocar nos 500 ml de água, bater bem, tá certo? E colocar na geladeira. Acima de 7 meses, em torno de 7 meses, a gente faz a indicação de sobremesinha. Fica uma delícia. A consistência é do danoninho e é um danoninho natural, que não tem conservantes, não tem corantes, não é industrializado, tá certo? E muito bem indicado aí para os bebês. Acima de 2 anos, às vezes quer comer um pouquinho de doce, não tem problema colocar umas 3 colherinhas de mel. O mel, antes dos 2 anos, é proibido por causa da incidência de botulismo, que é uma bactéria que pode atingir o organismo das crianças através desse tipo de alimento, tá bom? Mas é um alimento muito bom a partir dos 2 anos. Então, ou vocês podem adoçar com açúcar demerara, ou açúcar mascavo, ou às vezes até com mel, mas isso sempre a partir dos 2 anos. Antes dos 2 anos, 0 açúcar para nossos queridos e amados bebezinhos, tá bom? Gente, Bebê a Bordo tá indo embora. Pois é. Baby tá se despedindo. Oi, amiguinhos. Tudo bom? É o Baby. Vocês lembram de mim? Então, eu tô sempre aqui presente no Bebê a Bordo. Um grande beijo pra todos. E a gente volta em janeiro, hein? Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra todos. Que em janeiro a gente tá de volta. É isso aí, baby. Em janeiro a gente tá de volta com o nosso Bebê a Bordo. E a gente vai ter muito conteúdo aí. Novembro vai ser um mês que a gente vai estar terminando todos os temas de área médica. Então a gente vai ter o Planeta Criança, a gente vai ter o Bem Saúde, a gente vai ter o Vamos Falar, para a gente poder deixar dezembro para o nosso vídeo dicas, o nosso Casa Prática, o nosso Foods de Natal. Vai ser muito bom, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos. Fiquem com Deus e, por favor, se inscrevam, compartilhem, deem o seu like. Hoje a gente está um pouquinho formal, um pouquinho mais sério, mas porque são os temas de área médica e merecem todo o respeito aí, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos. Grande abraço a todos. Grande beijo para os nossos principinhos e princesinhas. Hoje nós tivemos um fato aí muito ruim, né? Mais um adolescente transgredindo aí e trazendo a violência para as escolas. Muito ruim. Sempre falo para todos os papais e mamães, liguem a sirene de alerta, falem em Deus para os nossos principinhos e princesinhas, porque eles estão crescendo. Tirem o celular das nossas crianças. É isso que está trazendo esses tipos de violência na adolescência. Por favor. Gente, todo alerta aí é importante para dar para vocês. Eu faço esse alerta há 4 anos. E a gente tem vindo muita situação e hoje foi muito triste. A gente vê uma adolescente perder a vida por causa de uma violência, tá bom? A gente merece o nosso respeito à família
e também o nosso minuto de silêncio aí para todas as pessoas que sofrem algum tipo de violência escolar e violência emocional.